Fala pessoal, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Olha a gente aqui de novo. Nos vídeos anteriores nós falamos como descobrir o seu propósito, nós falamos sobre processo para chegar no propósito e no vídeo de hoje nós vamos falar como desenvolver o seu propósito. Eu te aconselho a ficar aí e ouvir até o último tópico, porque vai ser muito importante para desenvolver o seu propósito. Como desenvolver o seu propósito? Primeira coisa, praticando. Você só aprende a fazer fazendo. Você só aprende a mover movendo. Então, o primeiro conselho para você desenvolver o seu propósito é você mover no seu propósito. É você exercitar o seu propósito. É você não perder oportunidades. Vamos usar, por exemplo, aqui. Suponhamos que o seu propósito seja pregar. Toda oportunidade que for te dada para que você possa treinar, para que você possa exercitar isso, não perca ela. Se o seu propósito é cantar, toda oportunidade que for te dada, agarre ela como se fosse a última, porque isso é importante para que você desenvolva o seu propósito. Quanto mais você fizer, mais você vai aperfeiçoando o seu propósito. Então você não pode perder a oportunidade. Talvez as pessoas, hoje em dia a gente vive numa situação que às vezes a pessoa quer, mas tem vergonha. E eu sempre falo isso, você precisa começar a fazer. Você só aprende a fazer fazendo. Então não perca oportunidade. A oportunidade que for te dada e que está encaixada ali no seu propósito, não perca ela de forma alguma. Faça, vá lá, dê o seu melhor, porque isso vai ser importante para que você desenvolva o seu propósito. Segunda coisa, busque a Deus. Nós falamos desde o primeiro vídeo que nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus. E não se vive propósito de Deus sem a presença de Deus. Então você precisa buscá-lo. Você precisa ter sempre ele por perto. Nada, nós não podemos fazer nada sem ele. Você pode até fazer, mas não vai ser a mesma coisa. Então busque a Deus. Sem a presença de Deus não vai dar certo, não vai funcionar. Você precisa buscar a presença de Deus. Então busque ele. Busque cada vez estar mais perto dele, porque tudo vai ficar mais fácil. Você vai ver que com ele fica mais fácil. Com a presença dele fica mais fácil. Até às vezes, como eu já falei aqui, na questão da vergonha, chame ele, convide ele para te ajudar. Você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Então busque a Deus, porque foi ele quem te deu o propósito e você precisa dele para você desenvolver o seu propósito. A terceira coisa que eu quero falar com você, e para mim uma das mais importantes também, é procure inspirações. Procure andar com alguém que já mova no propósito. Procure andar com alguém e se inspirar naquela pessoa para você olhar e ver que aquela pessoa ali move no propósito que você quer mover. Que aquela pessoa já está ali há mais tempo que você. E você pode aprender com aquela pessoa. Você pode se inspirar naquela pessoa. A inspiração ela é bíblica. Você vai ver na Bíblia toda, você vai ver homens que se inspiraram em outros. Você vai ver Josué que se inspirou em Moisés. Você vai ver Eliseu que se inspirou em Elias. Você vai ver Timóteo que andou com Paulo. Então se inspire em alguém. Grude em alguém mesmo. Aprenda com ele. Procure ter experiências com ele. Você está começando a caminhar e talvez essa pessoa já está caminhando há mais tempo que você. Então grude nela. Nós já falamos e até nesse canal já tem vídeo sobre isso. Todas as pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Então o que você vai fazer? Procure inspirações. Procure alguém que você olhe e fala, cara, eu quero aquilo ali para mim. E isso não é ter inveja. Ter inveja é diferente. É se inspirar. E eu quero dizer uma coisa, eu quero que você registre isso, deixe isso guardado. Se inspire, mas não se compare. Você pode se inspirar, mas você não pode se comparar. Porque o que Deus deu para aquela pessoa é daquela pessoa. O que Deus vai dar para você é para você. Mas isso não significa que você não pode se inspirar. Você pode se inspirar sim. Grude nessa pessoa. Procure saber os processos que essa pessoa passou. Você vai ver que ela não pulou de paraquedas. Ela não chegou ali do dia para a noite. Teve um processo para ela chegar ali. E isso vai ser bom para você entender que não vai ser do dia para a noite, que você vai ter um processo, você vai ter um caminho a percorrer. Então procure
inspirações. Procure andar com alguém, de preferência mais crente que você. Você vai ver que vai ficar mais fácil. E você vai olhar para aquela pessoa, e eu deixo um conselho que funcionou e funciona comigo. Olhe para aquelas pessoas com inspiração. E não peça para Deus o que aquela pessoa tem. Peça para Deus mais do que ele deu para aquela pessoa. Isso também é bíblico. Eliseu andou com Elias, mas na hora de pedir, ele pediu porção dobrada do espírito que havia em Elias. Então entenda, se inspire e não se compare. E de preferência, peça para Deus, eu quero mais do que o Senhor deu para aquela pessoa ali. Eu quero fazer mais, eu quero ir mais além. Porque esse é o nosso propósito de vida, é ir mais além. Então entenda isso. Entenda que você precisa praticar, você precisa buscar a Deus e você precisa procurar inspirações. Porque ninguém caminha sozinho, nós precisamos de pessoas. E assim você vai viver os lindos propósitos de Deus para a sua vida, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E esse propósito, antes de ser seu, era dele. E não há nada melhor do que viver os propósitos de Deus na nossa vida. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.